Bom, pessoal, é, eu faço questão de falar disso. Não quer dizer que eu esteja certo ou errado, não, tá? Mas quem me conhece, quem conhece o canal, sabe que eu prezo pela função, tá? Lâmina para mim são ferramentas. E ferramenta tem que desempenhar bem. Tem um monte de gente aí. Nossa, mas é linda, belíssima, bela faca, belo canivete, bela lâmina e tal. Aí eu me pergunto, que diferença faz uma ferramenta ser bela se ela não desempenha bem a função? Outra coisa, de que adianta eu ter uma bela faca se a hora que eu estiver trabalhando um porco, um carneiro, um cabrito, um frango, ela vai estar cheia de sangue, de gordura e coisa. Quem fica vendo beleza numa faca na hora que está trabalhando, gente? Sejam bem sinceros. Então, quer dizer, eu não vou dizer que está errado, tá? Mas ficar dando ênfase em algo que, na verdade, não tem importância. E por que eu trouxe essas duas facas? Porque faca mais feia do que essas aqui não tem, gente. Essas facas têm, não nesse formato, que era uma faca só, mais de 30 anos. Talvez 35 anos, não sei. Era uma lâmina única, só que maior, tá? Era isso aqui, mais ou menos. Aí eu precisava de uma faca desossadeira. Essa faca é anterior aos presentes do Daniel Negri, que me presenteou com Victorinox e Swibo, desossadeira e breaking knife, né? Ou, que é quase uma cimitarra e um jogo completo de Victorinox. Mas essa faca aqui, gente, é a que eu usava como desossadeira. Tinha esse cabo atual? Não, o cabo que tinha está por dentro aqui, que era exatamente igual esse, só que eu botei um pigmento marrom nele, tá? E depois eu embolsei com esse daqui para ficar ainda mais ergonômica na pele. Por que eu deixei de usar? Porque é ineficiente? Não, pelo contrário, extremamente eficiente. Eu deixei de usar porque a manutenção exigia mais de mim do que as Victorinox e a Swibo. Fazem o mesmo trabalho e, com detalhe, ela é uma lâmina reta. Todo mundo sabe que para desossadeira eu prefiro uma lâmina curva. Mas era ela que eu usava até receber os presentes, tá? E essa daqui, porque ela era muito longa, eu cortei. Essa daqui aguenta um pouco de esforço, de tração, porque o tangue dela vem até aqui assim, mais ou menos. Essa daqui, o tangue vem até aqui assim só. Mas vocês vejam bem, prestem atenção na espessura. Essa aqui não é lâmina para sofrer torção, gente. Ela é extremamente fina, ela tem 1 milímetro nessa região aqui da espinha, aqui, e depois ela tem um distal taper leve, ela vai caindo para menos de meio milímetro, menos de 0,2 milímetros na ponta. Tanto é que ela tem uma certa flexibilidade. A de cá não tem, por quê? Porque a estrutura é mais rígida, tá? Mas ambas as lâminas, como era uma lâmina só, ambas as lâminas, gente, são feitas a partir de uma lima antiga, que tinha uma lima fininha, ela é mais estreita e mais fina. Foi quando eu fiz a primeira faca dela, sem destemperar a lâmina. Então a têmpera original dessas lâminas é em torno de, que é a têmpera que elas têm hoje, é em torno de 62, 63 RC, gente. E, por exemplo, essa aqui pesa 75 gramas, essa aqui pesa 23 gramas. Essa aqui, gente, num outro vídeo eu mostrei a minha President's Choice Paring Knife, falando que ela cascava muito bem a abóbora cabotiá e tal, e casca, tanto é que eu falei que não era ela, era a lâmina tipo ela. Essa aqui casca ainda melhor a abóbora cabotiá.
Só para os amigos terem uma ideia. Aqui, ó, basicamente no push cut, tá? É um misto de push com slice. Mas olha lá, ó, push com slice. Eu vou dizer para os amigos com toda sinceridade, a lâmina industrial que eu tenho, que mais se aproxima da habilidade de corte dessa faquinha feia para chuchu, mas que corta muito e tem uma habilidade de corte altíssima, a lâmina que mais se aproxima dela, tá? Lógico, não é a mesma coisa. A de cá é até mais fácil, porque com a espessura maior, o peso maior e o cabo mais anatômico, você pode fazer o corte basicamente só no push cut, tá? Aqui, ó. Quase não existe um movimento de slice aqui, é basicamente push cut, tá? E como ela tem uma alta dureza, esse fio, gente, você pode passar o dia inteiro cortando com ele e só usar a chaira de aço lisa, ao contrário do que dizem que chaira de aço lisa não pode ser usado em lâminas com aço mais duro. Você pode e deve usar a chaira de aço lisa sempre que você perceber alguma queda na habilidade de corte, tá? Então vocês veem como é que corta muito bem. Só para demonstrar isso de forma um pouco mais clara ainda. E ó, fio acabado apenas na pedra laranja, por isso que ele é tão agressivo assim, tá, gente? A de cá é a mesma coisa, porque o aço é exatamente o mesmo, a têmpera é exatamente a mesma. Não tem diferença nenhuma, tá? Cabelo. Então, gente, beleza em ferramenta não é que você não possa ter, tá? Você pode ter uma ferramenta bonita, mas o principal, a ferramenta, gente, tem que desempenhar muito bem a sua função. Ela tem que fazer bem a função, porque é o que eu estou falando. E eu vou ser bem franco com os amigos. Pode ser que alguém seja diferente, mas quando eu estava limpando um carneiro, quando eu estava limpando um porco, frango, uma capivara, alguma coisa assim, nunca sequer um relâmpagozinho de pensamento, nossa, como essa faca é bonita. O máximo que podia acontecer, e nem isso acontece, gente, você está tão concentrado na tarefa, porque normalmente quando você está limpando um animal, você não pode cometer muitos erros, não. Se é um boi, por exemplo, você não quer furar o couro para não estragar o couro. Porco, se você furar a pele, não tem muito problema. Carneiro, dependendo do animal também, você não quer furar o velo dele para não estragar caso seja aproveitável. Frango, se você furar a pele, não tem problema. Capivara, você não está nem aí se você furar o couro. E assim vai. Mas você nem pensa no quanto a lâmina está desempenhando bem. Você só vê que o serviço está rendendo e está sendo bem feito. Você não pensa, nossa, como essa lâmina é boa e tal. Nem isso você chega a pensar. Agora imagina se você vai pensar, nossa, essa lâmina é bonita, essa faca é bonita. Gente, não existe isso. Para quem usa de verdade, não existe. Agora, a pessoa
que tem lâmina, porque gosta de lâmina e tal, mas não usa de verdade na prática, aí tudo bem, aí ela vai admirar a beleza da lâmina. A hora que ela estiver cortando um papelzinho, um pedacinho de plástico, um pedacinho de couro e tal, ela vai falar, nossa, que lâmina bonita, que estética legal e tal. Por quê? Porque, na verdade, essa não é a função da lâmina, né, gente? A função da lâmina é cortar o que você precisa que ela corte. Na maioria das vezes, quem tem lâmina, faca principalmente e tal, é saber se ela vai bem em alimento, se ela vai bem em carne, se ela vai bem em verdura, em fruta, tal. Então é isso, gente. Eu acho tão estranho a pessoa, nossa, mas belíssima, e tá, ela corta bem, tem boa habilidade de corte? Não tem, tá, mas eu considero a habilidade de corte uma coisa, vocês estão vendo aqui. Essa daqui, a habilidade de corte dela, vocês acham que chega perto? É só ver a espessura máxima da espinha aqui e a espessura máxima da espinha aqui. Agora, essa aqui faz todos os cortes que essa daqui faz? Não faz. Às vezes uma lâmina maior. Por exemplo, para partir uma simples laranja, tem dúvida de que essa lâmina aqui, apesar de cá ter mais habilidade de corte, essa aqui você vai fazer num corte único? Faz. Mas às vezes pode ficar uma pelinha lá juntando as duas metades. A daqui não, você passa uma vez e corta tudo por causa do tamanho da lâmina, gente. Então não estou falando que uma lâmina maior é melhor, não. Em algumas coisas, você precisa de uma passada só. Agora, que a de cá tem mais habilidade de corte, tem. Tá? É feio, eu me lembro, gente, há mais de 15 anos atrás, no Fórum Mochileiros, um dos moderadores de um dos fóruns, na época acho que eu mostrei essas facas e outras que eu fiz, ele falou, pô, Cabral, isso é faca de presídio. Eu rolei de rir. Eu falei, mas você tá certo, é isso mesmo. Mas para mim o importante, elas são mal feitas, mal acabadas e tal, mas o importante é que elas cortam muito bem. Eu só não sou mais fã delas porque são em aço carbono. E aí dá trabalho manutenção. Tá? Não é que elas não cortem bem, cortam muito bem. Só que hoje em dia eu tenho lâminas que cortam tão bem quanto e me dão muito menos trabalho de manutenção. Mas quando ele falou disso, que eram lâminas de presídio, eu poquei de rir. E vejam bem como é que são as coisas, né? Um outro participante do fórum mostrou as lâminas. Eu já tinha mostrado, inclusive, meu Cold Steel Kukri Machete. Eu falei, é uma lâmina de matar zumbi, o meu Kukri, né? Aí ele mostrou a dele. Eu elogiei a lâmina. Eu falei, nossa, essa é uma matadora de zumbi suprema e tal. Pra quê? Acabou que ficou puto comigo porque eu falei que a lâmina que ele mostrou era uma matadora de zumbi. Ele achou que eu estava depreciando ela. Nem eu explicando que era um elogio e provando, porque bem antes disso eu já tinha feito o mesmo comentário sobre o meu Cold Steel Kukri Machete. Alguém já me viu falar mal do Kukri Machete da Cold Steel? Eu falei que era uma eu chamei a dele de matadora de zumbi, pronto. O caboclo já era meio atravessado. Aí é que ele atravessou de vez comigo. E ficou ofendido porque eu chamei a lâmina dele de matadora de zumbi. Ou seja, você pode até destratar a pessoa, mas não fala mal da lâmina dela não, porque a coisa azeda. É uns troços que não entram na minha cabeça, entendeu, gente? A pessoa se doer por causa de ferramenta. Eu posso adorar a minha ferramenta, alguém chegar e falar, Cabral, é uma porcaria essa faca sua, é feia que dói. Isso vai me atingir que, gente? É a opinião dele. E olha que nem foi essa a minha opinião. Eu estava elogiando a lâmina. Um monte de gente entendeu isso, mas não, o caboclo fez questão de criar uma tempestade num copo d'água. Eu não tenho. Tanto é que depois disso eu parei de praticamente frequentar o fórum, porque eu não tenho paciência para isso, gente. É muito dodói por causa de bobagem.
É gente enaltecendo o que não faz diferença. Se eu estou falando sobre uma ferramenta, vamos dar ênfase se a ferramenta trabalha bem ou não. Agora, que bela ferramenta. Quem pensa que uma faca, um canivete, uma lâmina qualquer é bonita na hora que você está desempenhando uma tarefa? E se for uma tarefa que é crucial para você, se você trabalha... Perguntem, por exemplo, para quem trabalha em planta de carne, se ele está preocupado se a faca que ele usa é bonita, se a faca cabo branco que ele usa é esteticamente boa. Ele quer saber se a faca faz bem o serviço, se cansa menos a mão dele, se cansa menos o punho dele, se cansa menos os dedos dele, se cansa menos o cotovelo, se cansa menos o ombro, se faz o trabalho dele render. É isso que ele quer saber. Quem usa a ferramenta, gente, quer saber disso. E na hora que você está trabalhando, nem isso você pensa. Você só pensa que seu serviço tem que sair rápido e bem feito, mais nada. Você não tem tempo nem de pensar que aquela lâmina que você está usando tem um excelente desempenho. Nem isso você tem tempo de pensar. E o povo fica elogiando. Não, porque o cabo dessa faca é em micarta. Não, porque o cabo é G10 trabalho. Não, porque o cabo é acrílico trabalho. Não, porque o cabo é madeira de... O cabo, gente... Por que eu moldei uma Mora 2010, fiz o molde, tenho o molde até hoje para de vez em quando fazer cabos assim. A base é da Mora 2010, depois eu dou um contorno um pouco diferente para ficar melhor adaptado na minha mão. Por quê? Porque eu estou preocupado com o conforto, com a segurança e só. Isso aqui é cópia, para quem conheceu, tinha umas faquinhas que eles chamavam corte laser, aquele micro serrilhado, umas de cabo cor de doce de leite, tá? Com esse formato aqui, não esse aqui que ele está todo distorcido, eu nem dei acabamento nele, porque o tangue é curtinho, tal, só botei isso aqui acho que até glitter no acrílico, cinza, para dar uma cor e tal, mas era umas facas muito comuns nos anos 80, normalmente eram facas de mesa, né? O chamado corte laser, o micro serrilhado, e a cor do cabo era doce de leite, tá? Um marrom até bom. Eu ainda devo ter alguma perdida por aí, tá? Moldei o cabo, que é um cabo interessante para você usar numa lâmina pequenininha como essa, tanto é que era mais ou menos o que era usado nessa aqui antigamente, mas como a lâmina é um pouco maior, eu incluí no molde da Mora 2010 para ficar uma pega melhor. Mas vocês acham que eu estou preocupado se ele é bonito, se está acabado? Não, gente. Ele só tem que ser funcional para mim, só isso. Madeira... Gente, se tem uma... Eu uso em algumas facas que eu fiz, e uma ou outra que eu comprei, tal, madeira, porque era mais fácil, e só, mas madeira eu não acho um bom material para empunhadura, porque ela tem uma série de restrições, precisa de muito cuidado, tal. Eu já falei, para mim o melhor material que tem para empunhadura é G10. Depois do G10, micarta. E aí atrás dele é que vem os outros, FRN, tá? Terceiro lugar é FRN. E depois vem os outros polímeros, e coisas desse tipo. Mas isso não é o principal, gente. É lógico, se você puder ter numa faca que vai sofrer mais esforço, um G10, joia. Ele dá rigidez estrutural, canivete a mesma coisa. Se é um cabo que, uma empunhadura, que pode sofrer pancada e coisa, talvez um FRN vai melhor, porque o G10 é muito resistente, mas pode fraturar. O FRN é quase impossível de fraturar, gente. Mas pode acontecer de, se você fizer força demais e ele englobar todo o tanque, ele ser rasgado pelo tanque. Mas se ele é uma tala de um lado e outro, se você está usando numa faca que você vai fazer muita alavanca, vai dar pancada, porque o FRN
ele talvez seja até melhor do que o próprio G10, nesses casos específicos, gente. Ele não é tão resistente ao calor e tal, mas tem suas vantagens e desvantagens, tá? Então, o que eu quero dizer, gente, é que não tem nada errado em você comprar uma lâmina que você considera atraente, bonita e tal, mas ficar ressaltando isso como um valor intrínseco da lâmina, se é uma lâmina que você vai usar para trabalhar, ou seja, cortar, eu não vejo função. Agora, se você não corta, se você corta uma coisa aqui, outra ali para mostrar um vídeo, se você corta um peixe numa pescaria, se você corta um frango num final de semana qualquer e coisa, aí tudo bem, aí você pode ficar admirando lâmina, achar importante falar que ela é bonita ou não. Para mim, o importante é se a lâmina é funcional, você trabalha bem, desempenha bem a função. Essas duas desempenham muitíssimo bem. E só não são das minhas preferidas, porque são em aço carbono, demanda mais cuidado, coisa que eu não estou disposto a ter. Apesar disso, as lâminas, como lâmina de corte, tem mais de 30 anos, tá? E com esse formato, eu acredito que mais de 20 anos. Cuidado mínimo, tem algum cuidado mínimo. Ah, importante, ambas as lâminas trabalham com microfio de 10 graus de cada lado. Por quê? Porque tem alta dureza, excelente tratamento térmico original, que era o dado à lima, e por isso aceitam esse ângulo mais extremo. E só não são melhores ainda nele por causa da oxidação. A boa parte das vezes em que o fio é perdido nelas é por oxidação, porque às vezes você deixa molhado, não seca bem, não limpa bem a gordura. Ah, mas gordura animal não protege? Num primeiro momento, sim. Mas a gordura, na verdade, é o quê? Um ácido graxo. Então, se é um ácido graxo, um ácido vai acabar atacando o aço carbono. Num primeiro momento dá proteção, mas daí a pouco ele degrada, o componente ácido dele vai atacar a lâmina. Então, gente, elas são menos usadas hoje em dia. Essa aqui até que nem tanto, ela é até bem usada para cascar fruta, verdura, etc. Agora a de cá ficou mais encostada, por quê? Porque as Victorinox e a Suibo fazem a função dela, tá? E são curvas, eu prefiro uma lâmina curva, tá? Ela é uma lâmina reta. Mas olha, tem uma espinha não muito espessa, tá? A daqui é bem mais fina, distal taper de um monte até, não é nada demais assim, mas para o tamanho da lâmina, dá para você perceber nitidamente que ela tem um distal taper. E ambas trabalham com fio de 10 graus, porque o tratamento térmico é excelente e a dureza de 62, 63 ajuda muito na estabilidade do fio, que é aquela questão de ter maior dificuldade para rolar e maior dificuldade para nanofraturar ou microfraturar. Então o fio tende a se manter mais. Requerem pouco uso de chaira, mas de vez em quando, durante o trabalho, você tem que usar a chaira de aço lisa para o fio que começa a ficar ligeiramente entortado, voltar e o fio voltar ao próximo ao ótimo, e não dão problema com chaira de aço liso, tá? Não microfratura, não nanofratura o fio. Então, faz bem para elas o uso de chaira de aço lisa, tá ok? Eu acho que era isso por esse vídeo, não é nem tanto reclamação, é só que eu acho que o povo foca no item errado, ou no item que não tem importância, porque quem usa lâmina para valer sequer pensa na beleza da lâmina quando está usando. Ele não pensa sequer na função, gente. Só quer saber de minha mão tá cansando menos, o serviço está rendendo, está sendo bem feito. É isso que você pensa e mais nada. Você está concentrado na tarefa que você está fazendo. Normalmente você não pode ficar errando o corte, tá? E além do que, você tem que pensar, também concentrar na tarefa para não cortar a mão fraca, vamos dizer assim, que não está empunhando a ferramenta,
tá? Então, você não tem sequer tempo de pensar, não, que lâmina bonita, que não é o caso dessa daqui, tá? Mas é só falar que eu realmente não entendo. Normalmente, quem eu vejo elogiando muito a estética de lana são aquelas pessoas que, na realidade, gente, vocês vão me desculpar, eu posso estar cometendo uma injustiça com um ou outro, mas a maioria das pessoas que fica dando ênfase em beleza de lana, podem ter certeza, não usam tanto lana assim, tá? Eu acho que era isso por esse vídeo. Um abraço a todos.